Aí, Will, tá gravando já? Boa aula aí. Ô, falou, valeu, Batata. Valeu. Boa tarde, pessoal, vocês estão bem? Boa tarde, bem. E você? Tô bem, sim. Tá, nós estamos levando, né? Esse momento atípico aí, a gente está levando. Pois é. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar algo que cai muito no vestibular, que é a Era Vargas. Vocês estão vendo a tela aí? Sim, Com os slides? sim. Ok. Então, o que acontece? A Era Vargas vai do período de 1930 a 1945, tudo bem? E durante esses 15 anos, ela vai ser dividida em três momentos. O governo provisório, que vai de 1930 a 1934, certo? O governo constitucional, que vai de 1904 a 1937, e o governo ditatorial, que vai de 1937 até 1945, certo? Quando a gente quando a gente escuta o nome do Vargas, a imagem do Vargas, está relacionada muito forte à questão do quê? Da industrialização, porque o Vargas vai ser um personagem que vai intensificar a industrialização do Brasil. Além disso, direitos sociais. Então, na questão trabalhista, vão existir inúmeros avanços nesse período do Vargas. Tudo bem? E, além disso, a questão dos direitos políticos. Nessa perspectiva dos direitos políticos, o Vargas vai estar dando o quê? Se a gente pegar principalmente as mulheres. Naquele momento, as mulheres não votavam. Com os direitos políticos que o Vargas vai oferecer para a população, as mulheres também vão estar votando, certo? Só que antes da gente entender o período de Vargas, a gente tem que contextualizar o que estava acontecendo no Brasil, como que era a organização social do Brasil, como eram as instituições, para a gente entender o contexto de rompimento que o Vargas, que possibilitou que o Vargas entre no poder. Tudo bem? O período anterior a Vargas é a República Velha, que vai de 1899 até 1930. O que acontece? Durante esse período, a Constituição brasileira tinha os modos do federalismo. Isso é, os municípios e os governos tinham maior autonomia em relação ao governo federal. Tudo bem? Isso vai possibilitar ser feito o quê? O voto de cabresto. Quando? Porque nesse período existia votação. Só que era algo muito restrito a apenas 2% da população, e o indivíduo tinha que votar no candidato onde o coronel, né? Vamos pegar um município, né? A gente vai ter eleições para prefeito. O coronel daquela região geralmente tinha ligação muito próxima com o prefeito daquele município. Ou seja, se a pessoa, o indivíduo que tinha o direito do voto, não votasse em quem o coronel quisesse, ele ia ter algum tipo de restrição, seja ela econômica, seja ela de forma violenta. Tudo bem? Então, a votação já era previamente estabelecida quem que ia ganhar. Isso no âmbito municipal. O que acontece? Na questão do presidente, existia a política de café com leite, onde quem que vão ser os protagonistas dessa política café com leite? Vai ser São Paulo e Minas Gerais. Então, conforme o tempo vai passando, eles vão intercalando no poder. Uma vez São Paulo, que representava o café, e o leite, que representava Minas Gerais. Certo? Então, eles vão intercalando. Isso numa questão de quê? De presidente. Tudo bem?
Por quê? Pelo fato da Constituição ser federalista, os municípios tinham autonomia. Então, os municípios mantinham sua organização, certo? Não interferiam na questão do presidente, mantinha essa política de café com leite. Em contrapartida, o presidente não interferia nos municípios. Então, os coronéis, a oligarquia do interior, né, que a gente pode estar falando, vai se organizar dessa maneira. Então, vocês não mexem com a gente, eu não mexo com vocês. Tudo bem? O que que vai... Peraí, deixa eu colocar a tela grande aqui. O que que vai acontecer? Nessa sociedade, com o processo de industrialização do Brasil, vão surgir novos personagens. Ou seja, esses novos indivíduos não vão se adaptar àquela organização social. Primeiro, porque existe um processo de migração, certo? Porque as pessoas começam a morar na cidade. Além disso, com a industrialização, vai surgir alguns cargos. Que cargos vão surgir? Vai surgir o proletariado, que trabalhava nessas indústrias, tudo bem? E esse proletariado, ele não tinha os direitos trabalhistas que a gente tem hoje, embora a gente esteja perdendo por esse atual governo, mas enfim. Não tinha férias, não tinha uma quantidade mínima de horas trabalhadas por dia, certo? Então, com Getúlio Vargas, ele que vai fazer isso, vai diminuir. Além disso, as mulheres e as crianças trabalhavam durante a noite. Então, existia uma série de direitos que a gente tem hoje, e fazendo uma comparação com o passado, que não tinha. Tudo bem? Além disso, vai existir o quê? A classe média. E quem que é a classe média? A classe média são pequenos empresários, certo? Seria um pequeno burguês, tudo bem? Que vai estar surgindo também e não vai se sentir representado por aquela política. Eles não tinham direito ao voto, certo? Além disso, alguns setores do exército não se sentiam incomodados com aquela situação. Daí que a gente pode pensar, né? Porque hoje algumas pessoas querem a interferência do exército na política, que não é da esfera do exército, porque a principal importância do exército é manter o quê? A soberania nacional. A questão política não deve ser responsabilidade do exército. Então, essa mentalidade do exército interferir na política, isso não é de agora, e nem de 64, que teve o golpe. Isso é bem antes. Tudo bem? E o que vai fazer? Alguns setores do exército que não estão se sentindo representados com essa política vão sair dos batalhões, certo? Que vai ser os movimentos tenentistas, e vão se reivindicar contra o governo. Uma dessas principais rebeliões é a Coluna Prestes, certo? Essa Coluna Prestes contou com 1.600 homens. Os seus principais líderes é Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, tudo bem? E o que eles vão fazer? Eles estão vendo um mapinha? Pessoal? Pessoal? Sim, sim. Ah, tá. Então, o que eles vão fazer? Essa Coluna Prestes, ela vai se movimentar, não é? Eles vão se rebelar de forma violenta, se utilizando de armas contra o Estado, e vai ser uma guerrilha o quê? De movimento. Você pode ver no mapa que começa no Rio Grande do Sul e ela vai se movimentando, certo? O que vai acontecer? Durante esse processo, o Luiz Carlos Prestes vai fazer essa guerrilha de movimento, ele não perdeu nenhuma batalha. E ele vai ser considerado, vai ter o nome de Cavaleiro da Esperança. Tudo bem? Por causa dessa Coluna Prestes. Só
que vai acontecer? Essa coluna vai de 1924 até 1927. Vai chegar um determinado momento em que a coluna Prestes vai sair do Brasil e vai, entre os seus líderes, não vai ter mais uma identificação política, vai ter um desentendimento. Então, essa coluna vai o quê? Se fragmentar. Tudo bem? Então, na prática, houve uma pressão, né? Mas não foi diretamente graças a ela que o regime oligárquico caiu. Tudo bem? E o que vai acontecer? O presidente, na época, né, em 1929, era o Washington Luiz, do Partido Paulista, ou seja, representava o café, certo? O que ele vai fazer? Ele vai lançar a candidatura de Júlio Prestes, tudo bem? Só que, como eu disse, essa política de café com leite é intercalada. É um período São Paulo, outro período Minas. E não deveria ser o Júlio Prestes que vai entrar. O que vai acontecer? Vai ter um rompimento dessa política, certo? E vão se organizar com a Aliança Liberal. E quem são os personagens dessa Aliança Liberal? O Rio Grande do Sul, Minas Gerais e a Paraíba. Então, Minas Gerais vai romper com São Paulo, vai se unir ao Rio Grande do Sul e a Paraíba. E vão lançar a candidatura de quem? Do Vargas. Então, o Vargas, que era ex-governador do Rio Grande do Sul, vai ser candidato a presidente. E o que ele pregava? Qual que era o que o Vargas falava para a população que ele ia fazer? As reivindicações operárias, como eu já disse, a questão da jornada de trabalho, toda essa questão dos direitos trabalhistas iam ser atendidas. A questão dos tenentes que queriam a moralidade da vida pública, que queriam outro tipo de representação, também seria atendida. No entanto, o Getúlio Vargas perdeu a eleição por Júlio Prestes. Certo? E o que vai acontecer posteriormente? João Pessoa, que era o vice do Vargas, ex-governador da Paraíba, porque a chapa era quem? Era Getúlio Vargas, presidente, e o vice, João Pessoa. Ele vai ser assassinado. Só que esse assassinato não tem nenhuma relação política. Foi de uma esfera pessoal da vida dele. Certo? E o Getúlio Vargas vai usar isso como pretexto. Por quê? Porque antes da eleição, alguns setores mais radicais que se apoiavam a Vargas, alguns militares mais radicais, já queriam tomar o poder. Só que não existia justificativa. Certo? E com o assassinato de João Pessoa, o Getúlio vai ter uma justificativa para tomar o poder. Então, o que vai fazer? As tropas do Getúlio vão sair do Rio Grande do Sul, apoiadas com o exército, vão passar por Minas Gerais, certo? Em 4 de outubro, vão tomar outras regiões, como a Paraíba, Pernambuco e outros estados. Em 24 de outubro, o Washington Luiz é retirado do cargo, porque ele não tinha ainda entregado o cargo. E em 3 de novembro, Getúlio Vargas vai entrar no poder. Então, a partir de agora, a gente começa o período de Vargas, certo? Que é o governo provisório, que vai de 1930 até 1934. O que vai ser muito importante na questão do Vargas? Ele vai criar o Ministério do Trabalho, sendo o Collor o seu ministro. Além disso, vai criar o Ministério da Educação. Na questão educacional também a gente vai ter vários avanços, tudo bem? E o que ele vai fazer no primeiro momento? Aquelas necessidades que os operários reivindicavam,
né, através dos sindicatos. Lembrando que nesse momento a gente vai ter um sindicato muito forte, os anarquistas vão estar muito fortes, porque às vezes a gente pensa, o Vargas deu aquilo de bondade. Não. Existia uma pressão popular dos sindicatos para pressionar o Vargas para essa modernização. Tudo bem? Então, o que ele vai fazer? Ele vai atender alguns direitos dos sindicalistas, certo? Da classe operariada, que vai fazer o quê? Vai estipular 8 horas de trabalho, a questão da aposentadoria, vai ter o salário mínimo que o patrão tem que pagar para o seu funcionário, certo? E a proibição do trabalho noturno para mulheres e crianças. Tudo bem? Só que em contrapartida, como eu disse, existiam alguns sindicatos. O que o Vargas vai fazer? Em 1931, ele vai fazer a lei de sindicalização. Então, ele vai autorizar apenas alguns sindicatos, não todos. Então, vamos imaginar que eu sou um trabalhador. Eu quero entrar num sindicato. Eu tenho que entrar num sindicato que é autorizado pelo governo, não em outro sindicato, porque senão eu vou estar na clandestinidade. Além disso, de eu estar na clandestinidade, eu não vou ter os direitos trabalhistas. Então, os sindicatos, que a gente pode falar aqui, é um sindicato pelego, tudo bem? Que fica debaixo da asa do governo. Além disso, em 1929, o que vai acontecer? Internacionalmente, vai ter a quebra da Bolsa de Valores. E o principal produto de exportação do Brasil era o café, certo? E aqui a gente vai ter, a partir desse momento, a gente já vai ter São Paulo aqui, como principal potência econômica. E se a gente for analisar a história do Brasil, desde o período colonial, a gente vai ter vários processos. A gente vai ter a região do Nordeste, a gente vai ter Minas, certo? Como principal potência econômica. Nesse momento, a gente vai ter quem? A gente vai ter São Paulo, certo? E São Paulo e o Brasil era muito dependente das exportações de café. E o que o Getúlio Vargas vai fazer? Ele vai, como tinha um excedente muito grande de café e a Bolsa de Valores quebrou, então o que acontece? Como os Estados Unidos era a principal potência econômica e consumia parte significante do café brasileiro, as exportações vão abaixar. Comitantemente, o café vai ficar sobrando. E o que vai fazer com esse café? O que o Getúlio Vargas vai fazer? Vai comprar essa saca de café dos produtores, principalmente de São Paulo, e vão queimar. Isso para quê? Para ter uma normalização do preço. Certo? Através dessa medida que o Getúlio Vargas vai fazer, os cafeicultores de São Paulo e o Brasil vai ser um dos primeiros países a sair da crise econômica. Tudo bem? Só que, além disso, São Paulo, como eu disse, pertencia à política café com leite. Certo? E fazia muito tempo que o Getúlio Vargas já estava no poder. E não fazia o quê? Uma Constituição. Por que é importante a gente ter uma Constituição? Hoje no Brasil a gente tem uma Constituição. Embora ela não seja usada, ela é o principal documento do país. Então, através daquilo ali, daquelas leis que estão ali, você vai ter princípios para você fazer toda a justiça, questão política. Então, aquela Constituição, esse documento Constituição, impõe limites aos governantes. Tudo bem? Por isso que a gente às vezes vê, determinada lei é inconstitucional. Se a lei é inconstitucional, não vai ser aprovada, porque o principal documento é a Constituição. Tudo bem? E o que vai acontecer? São Paulo vai reivindicar isso, tudo bem?
Além disso, São Paulo se perdeu seu prestígio por causa da política café com leite, porque eles decidiam, em parceria com Minas Gerais, quem seria ou não presidente. Então, essa revolta foi uma revolta de elite, certo? Existiu participação popular, mas essa revolta constitucionalista, esse feriado que a gente tem em São Paulo, é de elite. Porque eles vão ficar revoltados, que eles perderam o prestígio social, a interferência que eles fazem na escolha do presidente, eles vão perder. Além disso, o Getúlio, quando entra no poder, ele vai tirar todos os governadores, certo? Porque não é mais uma constituição, ele não entrou por vias democráticas no cargo onde ele está, e vai colocar quem? O governador João Alberto Lins. E os paulistas vão ficar fundidos, entendeu? Os paulistas vão ficar fundidos. Como a gente tinha o nosso governador aqui, agora esse cara vem ficar interferindo na questão da organização de São Paulo, certo? O que vai acontecer? Esses revoltosos, essas forças de São Paulo, vão, em 9 de julho de 1932, começar um levante contra o governo de Getúlio Vargas. Só que esse levante vai ser duramente reprimido, tudo bem, porque Getúlio Vargas não era uma pessoa muito a favor ao diálogo, né? Ele tinha uma pessoa temperamental, vamos dizer assim, certo? E vai massacrar esse movimento que aconteceu em São Paulo, certo? O que São Paulo tinha em mente quando começou a Revolução? Que outros estados iam entrar. Porque se você tem uma proporção maior de estados entrando naquele conflito, consequentemente, você vai ter uma força maior pressionando Getúlio Vargas. Só que isso não aconteceu. E Getúlio Vargas desceu o cacete. Isso. Pessoal, vocês estão com alguma dúvida? Eu estou muito rápido. Pessoal? Pessoal? A gente tá ouvindo, Will. Tá escutando? Falei, porra, eu tô dando aula sozinho. Tá ouvindo, né? O que vai acontecer? A partir disso, vai ter o governo constitucional, que vai de 1930 a 1937. Por quê? Porque o Getúlio Vargas já tinha aceitado fazer uma constituição. Então, aquela pressão de São Paulo, de certa forma, ajudou o Getúlio Vargas a fazer uma constituição. Certo? E o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma nova constituição, vai decretar o voto secreto e o voto feminino, tudo bem? Por que a importância do voto secreto? Porque naquele voto de cabresto que acontecia, o voto era aberto. Então, o indivíduo, o coronel, tinha um controle. Então, por isso que a importância do voto secreto. E o voto feminino também. Além do voto feminino, as mulheres podiam se candidatar a cargos públicos. Inclusive, em 1933, a gente vai ter a primeira deputada, se eu não me engano, que é a Carlota. Além disso, naquela Constituição que o Vargas vai fazer, eram 246 cargos de deputados. Se eu não me engano, 40 desses cargos eram destinados a classes sindicais, às classes trabalhistas. Tudo bem? Só que esse governo do Vargas, nessa Constituição, dizia o seguinte, que o governo dele tinha que durar de 1934 até 1938. E ele seria o presidente durante esse período, certo? O que vai acontecer? Mesmo com esses avanços que o Getúlio Vargas vai fazer, mesmo com essa volta da questão dos direitos trabalhistas, do acesso ao voto universal às mulheres, algumas pessoas, alguns setores mais radicais,
não se sentiam representados. Inclusive, se a gente pegar a esquerda mais radical, queria muito a reforma agrária. Então, olha, a gente está falando de 1930, 1934. A reforma agrária do país não aconteceu até hoje. Então, você tem uma concentração de terra gigante na mão de pequenas pessoas. E o que é a reforma agrária? A reforma agrária, basicamente, seria o quê? Você pegar uma região improdutiva, certo? Dividir aqueles lotes de terra em famílias, e aquelas famílias vão produzir naquela terra. Então, isso é a reforma agrária. Enfim, mas só que isso, até hoje no Brasil, não, infelizmente, não aconteceu. Além disso, se a gente fazer um paralelo do que estava acontecendo no Brasil não, no mundo, fora do Brasil, estava o quê? Os regimes totalitários. A gente vai ter na Alemanha, na Itália, certo? Na Alemanha, o nazismo e o fascismo na Itália, a partir de 1922. Esses regimes totalitários de esquerda tiveram no mundo um impacto muito grande, principalmente no começo. Se a gente pegar o que o Hitler fez com a economia alemã, de se tornar uma potência, então o resto do mundo vai ter, de alguma forma, uma sensibilidade com aquelas tragédias que o Hitler vai fazer. Tudo bem? Isso se dá muito pelo quê? Pelo fato de ele ter feito a Alemanha realmente uma puta de uma potência. A gente pega a Alemanha que perdeu que perdeu a Primeira Guerra, se torna uma puta de uma potência. A segunda maior potência, só perdendo para os Estados Unidos. Tudo bem? Então, esses regimes totalitários de direita, de extrema direita, são contra o quê? A democracia liberal. Essa democracia que a gente vive hoje. Essa democracia que o Brasil vive é uma democracia de direita, feita pelos liberais. Tudo bem? A democracia, quando a pessoa critica, quando alguém fala que democracia é coisa de comunista, não tem nada a ver. A democracia é um governo de direita. Tudo bem? Não estou dizendo se é bom ou é ruim, mas esse é o governo que a gente tem outro. E não tem nada de comunismo, certo? Os regimes totalitários são mais à direita, são à extrema direita. São contra essa questão do voto direto, certo? O que vai acontecer? Mesmo, como eu já disse, mesmo com algumas mudanças sociais, alguns setores da sociedade não estavam contentes com as medidas do Vargas. Então, isso envolve quem? A parcela da classe média. Quem que é a classe média? Pequenos funcionários, funcionários públicos, vão se sentir decepcionados com aquela revolução. Revolução não, com aquelas medidas que o Getúlio Vargas vai tomar, no entanto, não foram suficientes. Além disso, existia uma parcela da população muito grande de pessoas desempregadas. Tudo bem? Em relação aos tenentes que participaram do movimento tenentistas, alguns deles voltaram para o quartel e outros entraram no movimento integralista brasileiro, que é o AIB. Esse movimento de ação integralista brasileiro é um movimento de extrema direita. E de que fonte que eles vão beber? Eles vão beber da Itália, que estava vivendo o fascismo, e a Alemanha, que estavam vivendo o nazismo. Então, eles vão se moldar através dessa perspectiva, certo? Outros setores, né, outros indivíduos da classe média, desde os progressistas, a gente pode pegar dos democratas até a extrema-direita, vai fazer a Aliança Nacional Libertadora. Tudo bem? Então, esse movimento da Aliança Libertadora vai ser um movimento
onde a gente vai ter várias correntes, a gente vai ter uma direita conservadora não, a gente vai ter uma direita democrática, a gente vai ter os socialistas, a gente vai ter os comunistas. Então, todos eles vão se organizar através dessa Aliança Nacional Libertadora, certo? Além disso, os integralistas, que é a Ação Integralista Brasileira, eles vão se uniformizar. A questão do uniforme, por exemplo, a gente for fazer comparação com a milícia do nazismo, eles tinham um uniforme, certo? Os integralistas, que é A e B, vão fazer a mesma coisa, vão ter muitas características. E quem que é o seu principal, quem que é o seu líder? O seu principal líder era o Plínio Salgado. Inclusive, tem aqui, ó, a Manauê, certo? Que é o quê? Que é uma palavra tupinambá. Então, eles são tão nacionalistas, que eles vão na questão do quê? Da cultura indígena, da fala indígena, do dialeto indígena, certo? Que se a gente for pegar os primeiros povos que viveu no Brasil, né? A gente tem que, se a gente for na raiz do verdadeiro brasileiro, se a gente for radical, vai ser o Tupinambá. E a Manauê é como se fosse um cumprimento. Então, eles se cumprimentavam dessa maneira, certo? Além disso, como a gente tem algumas características que a gente tem hoje, as pessoas que usam a pátria, a família, Deus, isso não é de hoje. Isso não é de hoje, só faz um tempinho, certo? Então vamos lá. Essa questão da pátria, da família, não é de hoje, certo? E quem é o líder, como eu já disse, é o Plínio Salgado. Tudo bem? Já a Aliança Nacional Libertadora envolvia o quê? Eles queriam medidas do quê? Da reforma agrária, certo? Queria uma constituinte mais popular. E um dos seus principais líderes é Luiz Carlos Prestes, certo? Luiz Carlos Prestes é o quê? É aquele da coluna Prestes, é aquele indivíduo que pegou em arma e pá, 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 pá. Só que nesse período aqui, o Luiz Carlos Prestes já era mais radical, ele era um marxistão mesmo, raiz, certo? E dentro desse movimento, a gente tinha vários setores da sociedade. A gente tinha os intelectuais, os operários, estudantes, alguns militares, né? E esses militares envolvem militares de várias patentes, certo? Assim como a ação integralista brasileira, que existia o quê? Vários setores, que existia uma classe média, que existia alguns indivíduos do exército, tudo bem? O que vai acontecer? Em 1935, vai ser lançado um manifesto, Todo o Poder AANL, certo? E o que o Getúlio Vargas vai dizer, vai fazer? Vai colocar esse movimento na ilegalidade. E vai gerar o quê? Prisão dos seus líderes. Então, o Luiz Carlos Prestes vai ser preso de novo, que representava dos seus líderes. E esse grupo, vamos dizer assim, partido, vamos dizer assim, não tem a mesma configuração, mas esse partido político vai entrar na ilegalidade, certo? O que vai acontecer? Com esse partido na ilegalidade e alguns dos seus líderes presos, em novembro de 1935, vão explodir algumas rebeliões. Tudo bem? Algumas rebeliões em Natal, Recife. Só que essas rebeliões não vão tomar um patamar nacional. E essas rebeliões vão ser chamadas de intentona comunista. Certo? E o que eles vão fazer? Eles vão prender, agora que eles vão ter
o que dizerem para prender o partido, que eles colocaram na ilegalidade, certo? Aí, em consequência, o partido vai fazer essas revoltas, tudo bem? O governo de Getúlio vai dizer que é uma intentona comunista, cerca de 6 mil pessoas vão ser presas. E com muita violência, o Getúlio Vargas, como eu já disse, vai fazer a prisão do Prestes e dos seus líderes, certo? O que vai acontecer? Como eu já disse, o governo de Getúlio vai de 34 a 38. Em 38, ele tinha que entregar o poder, uma vez que o seu mandato estava acabando. E a gente já tinha alguns candidatos, certo? A gente tinha o Plínio Salgado, a gente tinha o José Américo, que era apoiador do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas apoiava o José, certo? O Armando de Salles também vai ser um dos candidatos, tudo bem? Só que o Getúlio Vargas tinha o apoio do alto comando do Exército. E ele não queria sair do cargo. Tudo bem? E o que vai acontecer? Em setembro de 1937, os integralistas, que não eram de esquerda, que era a extrema-direita, que era essa extrema-direita que bebia das fontes nazista, fascista, que estava acontecendo na Europa, vai lançar um manifesto, intitulando esse manifesto em nome dos comunistas, certo? E esse manifesto vai ser dado o nome de Plano Cohen. Tudo bem? Esse manifesto vai ser soltado em 1937. Então, os integralistas, representados por Plínio Salgado, vão soltar esse manifesto durante a rua. Mas não era os comunistas. Era apenas um pretexto. Então, o Getúlio Vargas vai dizer que vai acontecer o quê? Vai acontecer uma revolução comunista. Ele vai dar um golpe de Estado. Aí, a partir de um momento, a gente vai entrar no período do Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Tudo bem? Pessoal, vocês estão entendendo? Tá muito rápido? Fala comigo! Então, faz assim, ó, qualquer coisa vocês me interrompem, eu vou continuando, tudo bem? Então, o que o Getúlio Vargas vai fazer? Ele vai fazer uma nova Constituição, aquela anterior vai ser jogada fora. Essa Constituição vai ter os moldes da Constituição fascista da Polônia, porque a Polônia também está vendo um regime fascista, certo? Então, vai beber dessas características. Então, ele vai fazer um regime autoritário e o poder vai ser centralizado na sua mão. Certo? E o que o Getúlio Vargas vai fazer nesse período? Ele vai interferir de maneira muito constante na questão econômica. Então, ele vai intensificar alguns sentimentos, entre eles o nacionalismo, porque a gente está num período que ele vai fazendo a Constituição aos moldes nazifascistas, certo? E o fascismo bebe muito desse nacionalismo, certo? Além disso, vai fazer o protecionismo, vai proteger a economia brasileira de produtos externos. Então, vai taxar. Vamos imaginar isso, como que funciona essa questão do protecionismo. Vamos imaginar que hoje você vai comprar um iPhone. Sei lá, iPhone, deve estar no 12, iPhone 12. 15 mil reais. O que o Getúlio Vargas vai fazer com esse protecionismo? Ele vai aumentar
aumentar a taxa de impostos para esse produto chegar mais caro ao Brasil, ao nosso mercado interno. Consequentemente, as pessoas vão pensar 2, 3 vezes antes de comprar esse produto. Por quê? Porque o valor dele está maior. Por que eu vou comprar um iPhone se eu posso comprar um Moto G? Né? Xiaomi, certo? Além disso, ele vai suspender o pagamento da dívida externa, que o Brasil devia a credores, certo? Então, ele vai suspender isso e vai intensificar a questão da indústria de base e vai abrir várias companhias, certo? A primeira dela a gente vai ter no Rio de Janeiro, a Companhia de Volta Redonda. Essa vai ter o auxílio de quem? Olha que interessante, a gente está num período nazi-fascista e vai ter interferência dos Estados Unidos. Vai ter interferência de quem? De capital, os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai colocar dinheiro para estruturar essa Companhia de Volta Redonda, que é no Rio de Janeiro. Em 1942, a Companhia do Vale do Rio Doce, a Vale, sim, pessoal, a Vale, que hoje é uma empresa privada, que fez essas atrocidades, ela era estatal, só que o Fernando Henrique Cardoso deu ela de graça, entendeu? Vendeu por um valor bem simbólico para o capital estrangeiro. Além disso, em 1943, ele vai fazer a Fábrica Nacional de Motores. Em 43, ou seja, no mesmo ano, ele vai consolidar as leis trabalhistas na Constituição, certo? E nesse período vai acontecer... peraí, só explicar para vocês. Essa questão da indústria de base, para que ela serve? A indústria de base de um país é muito importante porque, como o nome já está dizendo, ela é base para a indústria, ela é base para o desenvolvimento. Então, tudo que a gente usa no nosso dia a dia, ferro, então você precisa de uma indústria de base, desde o ferro que vai no vagão do trilho de trem, desde da linha, eu não sei se é ferro, mas deve ser, aquela da linha férrea. Então, por que é importante ter uma indústria de base? Porque ela vai consolidar, ela vai gerar um terreno fértil para o desenvolvimento da indústria mais complexa, que é a indústria o quê? De bens, certo? O que são os bens? É a geladeira, é a televisão. Nesse momento não era tão forte a televisão, mas a geladeira, o fogão. Porque se a gente pegar uma geladeira, um fogão, vai o que nela? Vai ferro. Vão minérios ali. Então, isso é muito importante, certo? O que vai acontecer? Em 1934, vai acontecer a Segunda Guerra Mundial, né? Desculpa, 1934, 1939, que ela vai de 1939 a 1945. E quem que são os indivíduos quem são os personagens, os países que estão nessa Segunda Guerra Mundial? É os aliados, representados pela Grã-Bretanha, Estados Unidos, e a União Soviética. Do outro lado, existia o eixo, que tinha a Itália, o Japão e a Alemanha, certo? Os países aliados eram parceiros econômicos do Brasil, né? Porque se a gente for pegar aqui os Estados Unidos, ele ajudou a fazer os Estados Unidos ajudou a construção de Volta Redonda no Rio de Janeiro. Tudo bem? Já a questão ideológica do nazifascismo, se a gente pegar a Constituição de 37, é os moldes nazifascistas. Tudo bem? O que vai acontecer? Até esse momento, o Brasil estava tranquilo. Porque o Getúlio Vargas, tem muita gente que não gosta de Getúlio Vargas, mas a questão diplomática dele era muito interessante. Ele sabia
o papel que o Brasil tinha no mundo, sabia da sua potência, né? Da sua potência militar, então ele sabia, consequentemente, aonde o Brasil poderia ir ou não, que lado o Brasil poderia pegar ou não. Então, até esse momento, ele ficou na neutralidade. Entendeu? Para que eu vou ficar arrumando uma confusão que está lá do outro lado? Então, ele estava na neutralidade. Só o que vai acontecer? Em 1941, os Estados Unidos não tinham entrado na guerra, certo? E, além disso, a base do Havaí, de Pearl Harbor, no Havaí, vai ser atacada pelos japoneses. Então, vai existir uma pressão, certo? Para quê? Para que o Getúlio Vargas entre na guerra. Além disso, algumas embarcações brasileiras levando produtos foram derrubadas pelo exército alemão, o que vai colocar mais pressão no Getúlio Vargas para ele tomar um lado na Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Então ele vai tomar o lado de quem? Dos aliados. Então ele vai mandar alguns médicos, mas não é uma interferência significativa, certo? Até mesmo que o Brasil não tinha tanta estrutura. Mas ele chegou, inclusive, a mandar médicos para lá, né? Se a gente for pegar, porra, a dificuldade que a gente tem médico aqui no Brasil, então você mandar médicos para um conflito, porque quanto tempo a gente demora para formar um médico? Qual que é o custo? Então é uma coisa bem nobre, né? Ou não, né? O que vai acontecer? Então, Getúlio Vargas escolheu um lado, está do lado da democracia. Por que do lado da democracia? Porque os Estados Unidos eram os representantes da democracia. A Itália e a Alemanha, que eram países do eixo, eram neonazistas de extrema direita, antidemocráticos, anticomunistas. Certo? E o que vai acontecer? A população começa a questionar o Vargas. Fala, pô, Vargas, como assim? Como assim, nego? Como assim você tá lutando contra o regime ditatorial, tá lutando contra a ideologia do nazismo, essa ideologia antidemocrática, né, lá fora, e aqui dentro você não faz uma constituição. Então, esses setores começam a questionar o Vargas. Falam, Vargas, você tem que fazer uma constituição. Você está lutando contra o regime totalitário e aqui é um regime ditatorial, certo? E o que vai acontecer? Alguns setores da sociedade civil, no período, vão se organizar e vão fazer alguns manifestos, certo? Para pressionar o Getúlio. Um grupo social vai ser a UNE, a União Nacional dos Estudantes. Eles começam a reivindicar essa questão que se desenvolva uma constituição para limitar os poderes do governante, certo? Além disso, em 1943, a elite de Minas vai soltar um manifesto dos mineiros, solicitando também que o Getúlio Vargas faça uma constituição. Em 45, né, a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Escritores. Esse congresso também vai acontecer em São Paulo, acontece em São Paulo, e também pede a pressão do Getúlio Vargas, que o Getúlio Vargas entregue o cargo, né? Então, o Getúlio Vargas, tudo bem. Em 45, ele publicou um decreto, certo? Nesse decreto vai falar o quê? Ó, a gente vai ter eleições para presidente, certo? Pedir uma Assembleia Constituinte, certo? Para que essa Assembleia Constituinte? Para se discutir quais seriam as novas leis dessa Constituição. Então, ele já estava sinalizando que ia voltar para o regime democrático, certo? Além disso, né,
durante o início do Estado Novo, que começa em 37, alguns presos políticos vão ser, alguns indivíduos vão ser presos, entre eles o Lacerda, certo? E o que vai acontecer? O Getúlio vai dar anistia a esses presos políticos, certo? Então, o Prestes, que estava preso, vai ser liberto, entre outros indivíduos políticos. Então, nesse período, vão ser a gente está voltando para a democracia, né? A gente tem uma Constituição. Vão surgir o quê? Aqui tá errado, tá? Novos partidos políticos. A União Democrática Nacional, certo? O Partido Social Democrata, Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Comunista Brasileiro. Então, nesse período, voltam os partidos políticos. Inclusive, o Partido Comunista Brasileiro vai conseguir, né, eleger o Luiz Carlos Prestes como senador. Certo? O que vai acontecer? Estava chegando o fim ao governo do Vargas, tá. Durante o governo do Vargas, o Vargas era chamado de pai dos pobres. Certo? Por que pai dos pobres? Porque na questão trabalhista houve muito avanço. Né? A gente pode questionar se foi bondade do Vargas ou não, mas foi ele que deu a canetada. Então, a valorização do trabalho se deu muito no governo de Vargas. Associado a isso, o que o Getúlio Vargas vai fazer? Vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, ele vai utilizar a imagem dele por meio da imprensa, do cinema e do rádio para se aproximar das manifestações populares do período. E quais seriam as manifestações populares do período? A gente vai ter o carnaval. O carnaval, nesse momento, era até hoje, né? Mas esse momento, nesse período, era pior, era visto como algo de vagabundo, certo? Então, ele vai se aproximar disso. Então, isso vai gerar no imaginário coletivo da população trabalhadora, dos mais pobres, um certo sentimento em relação ao Vargas. O futebol é a mesma coisa. A música popular, a mesma coisa. E quem que era a música popular nesse momento? O samba. Então, o samba, que nesse momento era coisa de vagabundo, o Getúlio Vargas começa a tocar no rádio. A imagem do Vargas começa a se aproximar dessas representações populares. Então, no imaginário coletivo, né, vai ser uma coisa muito boa. Inclusive, nesse momento, ele vai ter feito o quê? A Voz do Brasil, que a gente tem hoje, para falar durante o dia, através do quê? Do rádio, né? Porque nesse período não existia televisão. Até existia, né? Só que não é como é hoje. A gente não tinha um satélite. Enfim, era bem secundária a presença da televisão nas relações interpessoais dos indivíduos. O que era muito forte? O rádio. Então, ele vai criar a Voz do Brasil para quê? Para falar as melhorias que o Vargas está fazendo no seu governo, certo? Só que, por outro lado, a questão da censura vai ser muito forte. Então, alguns meios de comunicação que queriam ser contra Vargas eram duramente reprimidos, certo? Então, só passava no rádio, questão e no cinema, na imprensa, o que Getúlio Vargas queria, certo? O que vai acontecer?
O Getúlio Vargas estava propenso a sair do governo, certo? Só que algumas camadas populares, como eu já disse, o Getúlio Vargas era pai dos pobres, certo? Algumas camadas populares queriam uma constituinte, só que uma constituinte com Getúlio. Queria que o Getúlio continuasse no poder, certo? Então, o que vai acontecer? Vai ter as eleições, só que queria que o Getúlio participasse dessas eleições. Então, o Partido Trabalhista Brasileiro queria que o Getúlio Vargas, associado a grande parcela da população, que ele participasse das eleições. Associado a isso, alguns líderes sindicais e até comunistas, que são o pessoal mais radical da esquerda, né, vão querer que o Getúlio Vargas continue no cargo. Vão querer que ele dispute as próximas eleições. Então vai surgir o Isoga, querendo Getúlio. Então, essas camadas sociais associadas ao Partido Trabalhista, a líderes sindicais, a comunistas, vão criar esse slogan que eles querem que o Getúlio, certo? E esse movimento é chamado de querenismo. Só o que acontece? O Vargas, quando ele entrou no poder, né? E querendo ou não, todo governante tem que ter algum tipo de simpatia com o governo, com os militares, né? Quando ele entra no governo, quando ele toma o poder lá em 1930, o alto escalão do exército queria que ele tomasse o poder, que ele continuasse no poder. Só que, no entanto, o exército não gosta muito de comunista, certo? Então, a aproximação de alguns setores comunistas perto do Vargas vai ser interpretado com maus olhos pelos militares. Então, o que os militares vão fazer? Em 1945, eles vão tirar Vargas do poder. Tudo bem? Então, o alto escalão do exército vai falar para o Getúlio, Getúlio, nego, vaza, certo? Então, em 1945, o Getúlio vai sair do poder. E quem que vai entrar nele é o José Linhares, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, certo? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma certeza? Vocês entenderam? Acho que a aula acabou muito rápido. Eu acho que a participação de vocês foi muito intensa. Mas vocês estão com alguma dúvida? Pessoal? Não. Não, certeza? Vocês entenderam? Eu para vocês entenderem. Outra coisa. Assim que eu sair daqui, eu vou disponibilizar uma lista de exercícios que eu já montei, tá? E vou montar um material para leitura. Então, assim que acabar a aula aqui, eu já vou disponibilizar no grupo da sala a lista de exercícios e o material para vocês fazerem a leitura. Tudo bem? Pessoal, então acho que é isso, né? Não vi nem o rosto de vocês, ficou um pouco estranho isso. Mas, enfim, Deixa eu abrir aqui. Aqui a página. Aqui, né? Então é isso. Vocês têm alguma... Deixa eu ver no chat aqui se tem alguma dúvida.
Pessoal, então é isso, tá bom? Bom resto de final de semana para vocês. E assim que sair daqui, eu disponibilizo a aula, tá bom? Beleza, então, Will. Beleza, Batata? Valeu, velho. Posso parar a gravação, então? Pode parar, pode parar.